Boas-vindas à análise do edital que saiu ontem do seletivo do mestrado e doutorado em Direito da USP. Aqui nesse vídeo eu vou abrir o edital em um mapa mental que eu atualizo todo ano a partir dos editais que vão saindo. Os editais são muito parecidos, então caso você não esteja prestando esse ano, mas sim você está prestando em outro ano, fica aqui comigo porque os editais eles são muito parecidos entre si. Vou mostrar umas ressalvas aí que mudaram do ano passado para esse ano, mas são poucas. E o interessante é que aqui a gente consegue ter uma visão geral do edital, do seletivo, algumas dicas de como se preparar, que é o que a gente sempre fala aqui na nossa mentoria. E claro, nosso apoio aí, caso você queira, confere aqui embaixo que a gente tem alguns links para você entrar em contato. Mas antes de mais nada, eu quero só me apresentar brevemente. Eu sou a Tati Guimarães, eu sou mestra pela FGV Direito São Paulo e eu, junto com a Stephanie, doutora em Direito pela USP, a gente tem aqui a Dama Acadêmica, que é a nossa empresa de mentoria, de apoio à sua escrita e à sua pesquisa. A gente está aqui então para olhar o nosso mapa mental da análise do edital da USP, e eu quero ir direto ao ponto para a gente não enrolar, porque esse vídeo vai ser longo. Então, esse é o nosso mapa mental do seletivo do mestrado e doutorado em Direito da USP. A gente tem aqui, primeiro, a estrutura do programa, porque a gente precisa entender onde que a gente vai entrar, né? Aqui a gente tem o programa de mestrado e doutorado, o ingresso no primeiro ou no segundo semestre de 2027, vai depender das vagas abertas pelos orientadores e a gente vai mostrar quando que elas saem nessas vagas. A gente tem 10 áreas de concentração com 23 sub-áreas. Aqui eu só deixei em verde, né, a questão de que a nossa mentora e sócia aqui da Dama Acadêmica, Stephanie, ela é doutora em Direito do Estado, né, e ela foi orientada pela Nina. Então, só para você perceber que cada orientador é vinculado a um ou dois departamentos. A Nina, por exemplo, ela também é vinculada ao Departamento de Direitos Humanos. Então, se você gosta, por exemplo, da professora Nina, você pode ver qual que é a área que mais se adequa aí ao seu interesse, à sua pesquisa, como, por exemplo, da Stephanie, foi Direito do Estado. A gente não vai mostrar todas as sub-áreas, porque são muitas, mas olha no edital, a gente sempre fala para você assistir esse vídeo com o edital do lado, porque vai te ajudar também a ter essa clareza de como fazer essa leitura aí desse edital que a gente propõe. Bom, aqui então são todas as áreas que a gente tem, né? Não as sub-áreas, porque elas são muitas: direito civil, comercial, trabalho e seguridade social, direito do Estado, medicina forense e criminologia, processual, tem civil e penal, né? Econômico, financeiro e tributário, internacional e comparado, filosofia e teoria geral do direito, que hoje esse departamento deu uma mudada do que era antigamente, e direitos humanos. Bom, de ações afirmativas que a gente pode só ressaltar rapidinho, a gente tem 20 vagas para ações afirmativas, mas para direitos humanos, as vagas totais que esse departamento disponibiliza, um terço vai para as ações afirmativas. A gente tem pessoas com deficiência e a gente tem pretos, pardos e indígenas. São duas categorias diferentes, que o edital trata diferente, com documentos diferentes, necessidades diferentes, mas eles prevêem lá bonitinho nesse edital para você poder garantir a sua candidatura aí de uma forma específica aí de acordo com o seu grupo que você pertence. Bom, agora a gente vai para o seletivo em si, que eu acho que é a parte que vocês estão aqui para entender, por isso que eu quis passar rapidinho sobre a estrutura do programa. A ideia é que a gente tem, primeiro, as inscrições, que ainda não abriram, tá? O edital saiu ontem, mas as inscrições abrem só em junho, 5 de junho deste ano, indo até a metade de julho, até dia 16 de julho. A gente tem 3 níveis, né, que você pode prestar. O seu mestrado, que é quem concluiu a graduação, ou quem vai, né, ter essa graduação comprovada até a matrícula. O doutorado, né, para quem tem título de mestre, ou doutorado direto, que é o mesmo caso do pessoal que vai prestar o mestrado. Você, nessa inscrição, você precisa indicar área, sub-área, e isso não pode ser alterado. Então, por isso que a gente fala da antecedência e da estratégia. Porque dia 16/7 você tem que prestar, né? Você tem que já se inscrever numa sub-área ou numa área que você, teoricamente, não sabe se você vai ter vaga, você não sabe direito quem é esse orientador. Então, não faça isso. Faça esse diagnóstico, como a gente sempre fala, a gente ensina aqui nesses vídeos e na nossa mentoria. Olhe para o perfil desse orientador, para o Lattes desse orientador, olhe para a linha que ele está orientando, para o grupo de estudos que ele lidera.
Entenda o que você quer pesquisar já desde pronto. Não deixe para pensar no projeto lá na frente, porque você pode ter se inscrito numa área que não faz sentido aí com o que você quer pesquisar. Se você não tem um tema, daí você já pode olhar para a bibliografia, que depois a gente também vai tratar dela aqui, mas você olha para a bibliografia da prova de conhecimentos específicos, né, jurídicos, que a gente tem como primeira barreira de entrada aí para esse seletivo, e você vê qual bibliografia você mais parece que vai se dar bem, né, na prova. Porque se você não passar nessa prova, você nem chega a tentar entrar em contato com esse orientador, a enviar o seu projeto. E isso cai por terra. Então você precisa passar nessa prova. Então a gente sempre fala para você escolher uma área aí que faça mais sentido com o que você já está acostumado ou acostumada a estudar e a trabalhar, talvez, aí no seu dia a dia. Bom, então, ultrapassada essa questão da sub-área e da área que você tem que se inscrever, você tem que ter um currículo Lattes atualizado. Isso é muito importante, não deixe para a última hora, às vezes o Lattes está instável, né? A plataforma está instável, então cuidado com isso. Atualize ele sempre, né? A cada mês a gente recomenda você atualizar para você não ter problema aí de esquecer o que você já fez, né? E registrar tudo bonitinho. Você tem que ter um cadastro na plataforma da FUVEST e cuidado com essa foto nítida de rosto aí, porque às vezes o pessoal manda uma foto que não é muito boa e isso vai te prejudicar na prova, porque na prova eles podem pegar a foto e comparar com você. Então, se não tiver uma foto nítida, você pode ser desclassificado antes de prestar essa prova. A taxa de inscrição este ano continua dos R$ 219. A gente tem essa taxa, eu acho que faz uns 3, 4 anos. Achei super legal que eles mantêm esse valor. Então não foi ajustado com a inflação. Mas a gente tem casos de redução, né, de taxas por questões de renda que você pode se inscrever, né? A gente tem uma data que eu coloquei em algum lugar aqui que vai aparecer já já, mas você tem que indicar condições que exijam recursos específicos também, caso você precise. Por exemplo, você seja uma mãe lactante ou um candidato com deficiência, você deixa lá bonitinho, alertado para a comissão poder saber e preparar o ambiente da prova que vai ser presencial, já adiantando nessa característica da prova, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, isso foi a inscrição, né? Bastante coisa. E a gente tem a questão da proficiência em língua estrangeira, né? Que é esse pesadelo que muita gente fica morrendo de medo, vem falar com a gente sobre isso. Olha, a gente tem sim, né, uma prova que é exigente, a gente tem 4 opções de língua: italiano, inglês, alemão ou francês. Não temos o espanhol. No mestrado você precisa fazer a proficiência, né, provar a proficiência em uma língua. E no doutorado você precisa provar a proficiência em 2 línguas. Se você já tem um título de mestre e neste mestrado você já teve que fazer uma prova, por exemplo, de inglês, você precisa só focar nessa segunda língua, que provavelmente pode ser um italiano, né, um alemão ou um francês. Você pode fazer essa prova da FUVEST, eles deixam você usar versões 2024 e 2025, caso você já tenha prestado essa prova e não passado, por exemplo, no mestrado ou no doutorado, você pode usar essa prova que você fez nos anos anteriores, ou no exame deste ano, que o edital está aberto, as inscrições vão até junho, agora, né, que a gente tem mais um mês aí de inscrição. E caso você tenha um desempenho de 50 a 70% nesta prova, você pode repetir em um ano após a sua matrícula na pós-graduação. Então, se você não passar por, entre aspas, pouco, né? Se você tirar 50 e poucos por cento, ou 60 e poucos por cento, ainda há esperança, você não perdeu a sua vaga de mestrado ou doutorado. Então, não se preocupe, a gente tem algumas chances, mas assim, a gente sempre fala, né? Olha as provas antigas, faça testes, vá tentando, que uma hora vai, né? É uma prova que você aprende a fazer de uma forma bem tranquila, e se você tiver tempo, então por isso que a gente sempre fala da antecedência aí, mas é isso, a gente tem essa chance. E o que eu achei interessante, já falando uma outra coisinha que eu quero falar, que eu nem coloquei aqui nesse mapa, é que neste ano eles escreveram no edital desta prova de línguas, que é a primeira edição do ano. E já teve um ano que eles fizeram 2 edições, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. Então pode ser, só estou falando que pode ser, eu não tenho certeza, mas pode ser que venha aí uma segunda edição no segundo semestre, caso você não passe, caso você esteja vendo esse vídeo depois do dia 2 de junho e não sabia que você tinha que fazer essa prova, pode ser que tenha essa segunda versão, mas eu acho difícil a gente contar com isso, né? Porque é um pouco perigoso. Então, caso você precise, você tem outras certificações que você pode fazer para aprovar essa língua. A gente tem lá no edital várias, assim, uma página inteira aí de certificações, de
várias línguas, né? Do alemão, inglês, do francês ou do italiano, mas aqui tem algumas aí só para você poder entender. Por exemplo, o TOEFL, que você tem um mínimo de 71 pontos, uma validade de 2 anos, né? Então, se você prestar esse ano e não passar no mestrado, você ainda pode usar essa prova para o ano seguinte. Então, também é um jeito legal de você poder garantir uma certificação. Ela é um pouco mais cara, mas ela é bem mais reconhecida lá fora do que uma prova da FUVEST de inglês. Bom, é isso que a gente tem em relação à prova de proficiência, que eu acho interessante e importante a gente ressaltar. Aqui, então, a gente tem as nossas fases eliminatórias do seletivo. Primeiro de tudo, a prova, como eu falei, é a primeira barreira de entrada. Se você não passar nela, você não envia o seu projeto. Então, ela é uma prova de conhecimentos que vai ser aplicada presencialmente em São Paulo. Ela vai acontecer no dia 2 de agosto, à 1 da tarde. Ela tem duração de 2 horas e meia, não podendo ser prorrogado esse tempo, eles são bem rígidos com isso. E é uma prova dissertativa, podendo ter subdivisões, né, subitens de perguntas ou não. E os critérios de avaliação que eles colocam são maturidade acadêmica em nível adequado ao ingresso na pós-graduação, pertinência ao enunciado da questão, capacidade crítica, domínio da bibliografia indicada em edital complementar. Esta lista sai no dia 18/5 agora, então já, né, quase este mês. Eu tô fazendo esse vídeo agora no fim de abril, que saiu dia 29 esse edital. Então eu estou gravando agora dia 29, o dia que saiu esse edital. Então sai daqui menos de um mês essa lista e é importantíssima, porque você vai bater o olho nessa lista e entender qual departamento faz sentido para você antes de se inscrever lá para junho, julho. Então essa é a lógica do edital. Tá subentendido, não se fala isso com todas as palavras, mas é isso que a gente consegue entender e é isso que a gente consegue criar de estratégia a partir disso. A lista sai dia 18 e você consegue com certeza, com confiança, saber qual é a bibliografia que você mais quer se aprofundar, né, e ler, para poder estudar para essa prova que acontece lá em agosto. Bom, a gente também tem clareza da expressão, eles colocam linguagem técnica clara e que demonstre domínio do vocabulário da área, coerência de argumentos e articulação das partes do texto. Percebe que é importante você ter essa experiência, você ter esse contato prévio. Se for uma área muito longe do que você sempre estudou, ou você nunca viu direito essa área, só na graduação, daquela forma, né, que às vezes acontece na graduação, pode ser que você se prejudique porque você vai mostrar uma imaturidade aí, né, em relação aos estudos dessa área. Então, cuidado, escolha a dedo aí esse departamento, porque vai ser fundamental aí nessa sua estratégia. E por fim, correção gramatical, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse português para deixar ele bem redondinho, bem bonitinho aí nessa prova que vai ser escrita à mão, né? Bom, passado, né, os critérios da prova, a gente tem 2 avaliadores independentes que vão te dar uma nota de 0 a 10, com uma média aritmética, né, entre as duas notas. Caso haja uma diferença de mais de 2 pontos entre eles, a gente tem um terceiro avaliador que vai tentar, né, ver o que faz sentido, né, tentar apaziguar essas notas. A gente tem uma nota mínima para você se classificar de 7 e eles passam, né, 3 vezes o número de candidatos. Então, se a gente tem, por exemplo, 20, a gente vai ter 20 vezes 3 aí que vão passar nessa prova com uma nota mínima 7. Então, se você não passou, por exemplo, na prova do ano passado, não é porque você tirou menos de 7. Às vezes é porque você tirou, às vezes, 8,5. Mas todo mundo que prestou com você tirou acima de 8,5 e você não chegou aí nesses 60 candidatos que são os habilitados aí para a segunda fase. Então, por isso, é resiliência. Eu sei que é chato, tem muita gente que não passa de primeira, é muito normal, mas por isso que a gente tem essas estratégias aí para tentar te ajudar a se organizar e conseguir estudar com mais segurança. A gente tem os recursos, né, que você tem que fazer até 48 horas depois da primeira divulgação de notas, e os habilitados são divulgados no dia 14/10. Então a gente tem aí um mês e meio a partir da realização da prova para você receber essa divulgação, né, essa aprovação na primeira fase. Ela é classificatória, né? Se a concorrência for maior de 3 por vaga, né? Então, como eu já expliquei, né? Aquela situação de você pode não ter passado mesmo tirando quase 9. Mas, enfim, a gente tem também uma questão que eu acho legal, que é uma mudança que a gente teve recentemente. Antigamente, a gente tinha a questão de que se você fez, por exemplo, um mestrado numa pós-graduação com avaliação 6 ou 7, você já podia
pular essa prova e ir direto para a fase 2, né, que é a avaliação pelo orientador. Não mais. Agora a gente tem essa necessidade de fazer essa prova, mas você pode ter passado em todos esses anos que eu deixei aqui em negrito, 2020 a 2025. Então você pode ter prestado várias vezes, tentado essa prova várias vezes, passado nessa prova várias vezes, mas não ter sido aprovado aí na entrevista ou algo do tipo. Você pode sim continuar usando essa nota da prova sem nenhum problema. Eu achei isso super interessante, é uma diferença aí dos editais passados para este ano. Bom, é isso de prova, ela é uma prova chatinha, né, de estudar, ela tem bastante coisa para você prestar atenção, mas feita a prova, a gente vai ter a seleção pelos orientadores como segunda fase. A gente tem a divulgação das vagas por orientador e por nível, né, mestrado, doutorado e doutorado direto, lá no dia 22 de setembro. Então imagina, você se inscreveu lá em junho, julho, você fez uma prova, e daí você chega no dia 22 de setembro e você descobre que você não tem uma vaga do orientador que você quer prestar. Isso é muito chato e é por isso que a gente fala que você precisa ter não um contato prévio antes com o orientador, mas você tem que saber se ele vai ter vaga para você, se vai abrir vaga nesse ano. Então, é sim recomendado na USP especificamente você entrar em contato anterior, não para puxar saco dessa pessoa, mas para perguntar se a pessoa vai abrir vaga, se vai abrir vaga para mestrado, para doutorado. Caso a pessoa engaje com você, daí você, né, abre o jogo, fala que você está querendo prestar com essa ideia e vê se a pessoa gosta. Mas por enquanto a gente fala isso, a gente fala que é importante sim você entrar em contato com esse orientador para entender se vai ter vaga, porque você vai começar a fazer esse projeto muito mais cedo. Você não vai começar esse projeto nessa data aí do dia 14, né, que eu falei. Vamos abrir aqui de novo. Vamos voltar aqui, dia 14 do 10. Não vai ser nessa data que você vai começar a pensar o projeto. Não, não, não. Você já vai ter que ter começado a fazer o projeto no mínimo depois que você fez essa prova. No mínimo em agosto. Porque daí você tem agosto e setembro inteiros para você poder desenvolver o seu projeto e revisando ele aos poucos, para você poder entregar o seu projeto aí, né, nessa fase de inscrição dos habilitados entre dia 15 e dia 20 de outubro para os orientadores que você está prestando, porque a ideia é que você vai prestar com um orientador dentro daquele departamento. Então, tem novos documentos que você tem que enviar, né? Diploma, histórico, porque a ideia é que a pessoa também quer te conhecer mais, conhecer um pouco da sua carreira, né? Do seu perfil. E você tem que entregar o seu projeto neste momento. Para o orientador, né? Receber no dia 2 ao dia 5 lá. Então, você tem agosto, setembro e outubro para desenvolver esse projeto. 3 meses é um momento perfeito para você poder desenvolver esse projeto. Então, essa que é a questão. Você não pode começar a fazer o projeto quando sair esse resultado lá no meio de setembro, porque você cortou pela metade o tempo que você tem para desenvolver esse projeto. E você precisa de tempo para desenvolver esse projeto. A gente, aqui na nossa mentoria, a gente pede no mínimo 2 meses, idealmente 3, 4 meses, para a gente não ter que ficar virando noite, porque é isso que a gente odeia, né? Colocar o nosso mentorando para fazer tudo o que a gente quer e ele ainda tem que virar noite. Não, a gente ajuda você a construir o seu projeto de acordo com o seu interesse, com a sua experiência, com o que você tem na sua prática, transformando, né, cientificizando aí a sua pesquisa para impressionar esse orientador, mas também para ser de acordo com a sua identidade. E isso leva tempo, você não consegue fazer isso em 1, 2 semanas. Em 1, 2 semanas você começou a tentar traduzir o que está na sua cabeça aí no papel e está tudo confuso, tudo bagunçado. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Então, por isso, a partir do momento que você fez essa prova, se você não fez o projeto antes, que é isso que a gente gostaria muito que você fizesse, você começa já a fazer esse projeto assim que você faz a prova. Mas, claro, a gente sempre fala para, se você conseguir fazer esse projeto, a gente já tem várias pessoas agora, em abril, terminando o projeto da USP, para poder começar a estudar já já para a prova, e agora já estão tranquilos, não precisam mexer nesse projeto durante o seletivo, só se preocupar com essa prova e depois preparar para essa entrevista aí que vai vir com certeza. Mas retomando, então a ideia é que você envia documentos como esse diploma, o histórico, comprovação da língua estrangeira, tudo mais, entre 15 e 20 do 10. E então você, em novembro, do dia 2 ao dia 5, você envia o seu projeto de pesquisa,
A ideia é que a gente não tem necessariamente um modelo específico da USP, a gente tem um modelo geral, né, que a gente usa na nossa mentoria, mas o edital não indica nenhum modelo, então a gente criou nosso modelo aprovado, né, que já é avaliado, né, pelos orientadores, já foi aprovado de diversas vezes, mas a ideia é que você tem que se enquadrar muito bem nessa linha de pesquisa desse orientador, por isso que a gente fala desse diagnóstico, desse alinhamento, do entrar em contato para entender a vaga, porque sem isso você não vai conseguir prestar, né? Enfim, a ideia é que você pode também ter uma seleção conjunta com orientadores, então tem alguns departamentos que 2, 3 orientadores fazem um seletivo interno juntos, e a ideia é que no dia 22 de setembro eles podem divulgar algum seletivo mais interno que eles façam, né? Eu sei que, por exemplo, o professor Pierre Paolo, do departamento de criminologia, se eu não me engano, ele faz uma prova específica. A gente já tem outros orientadores que só fazem entrevistas, não fazem provas específicas. Tem orientadores que pedem carta de motivação, enfim, você não sabe muito bem, né, o que fazer. A ideia é que você vai olhar os editais antigos, essas listas de vagas, você vai ver que lá às vezes tem um seletivozinho que está explicado nessa tabela. Olhe os anos anteriores e veja, né, se tem algum padrão. Normalmente tem. Os departamentos, né, e orientadores, eles têm esses padrões que eles adotam todo ano. Então você pode ver já como que é nos anos anteriores para você se preparar para esse ano, caso você já tenha aí em mente alguma pessoa que você queira prestar. A gente então tem o resultado até dia 29 de novembro e lá entre 1 de dezembro e 3 de dezembro a gente tem a repescagem. Os orientadores eles podem usar suas vagas que sobraram, né, remanescentes, para selecionar candidatos inscritos na área ou subárea que eles estão vinculados, mas que não tenham sido escolhidos. Então você prestou, por exemplo, com a professora Nina no Departamento de Teoria Geral do Estado, mas outro orientador gostou do seu projeto, teve vaga sobrando e te ofereceu essa vaga. Daí é sua faculdade, né? Poder aceitar ou não, mas a gente tem essa possibilidade também, por isso que eu acho super legal a gente não fazer um projeto só focado em um orientador, mas olhar para pelo menos mais um ou outro aí do departamento para mostrar que você está nesse diálogo, né, com o departamento e ter essa chance um pouquinho maior aí de uma repescagem boa. É isso que a gente tem, então, sobre a nossa segunda fase de seleção, né, dos orientadores. A gente, então, tem o nosso resultado lá no dia 9/12, o resultado final, e você precisa confirmar interesse na vaga na semana seguinte ao resultado. Então, não esqueça disso, porque já vi gente perdendo vaga por isso, porque não fez aquele aceite, né, aquele interesse na vaga. Então, muito cuidado com isso. E assim a gente vai fechar o nosso vídeo com o cronograma que quase não cabe aqui nesse mapa, mas coube. Desde lá de cima até aqui embaixo, podem tirar print, fiquei à vontade. Mas a ideia então é que a gente tem agora, dia 18 de maio, a publicação específica, né, da bibliografia que você vai ter que estudar para a prova do seu departamento. A gente tem uma inscrição na proficiência da FUVEST, importantíssimo, 2 de junho, não perca este prazo, a inscrição com a taxa reduzida acho que já foi, mas não perca isso se você não tiver essa certificação, né, por fora. A inscrição deste edital aqui do seletivo do mestrado e doutorado direto da USP, é do dia 5 de junho ao 15 de julho. A gente tem um pouquinho mais de um mês para se inscrever. A data da prova de conhecimentos específicos é no dia 2 de agosto, com a divulgação do número de vagas para o orientador lá no dia 22 de setembro, mas você já começou a escrever seu projeto faz um tempo. Você vai ver essas fases extras que são divulgadas junto com essas vagas, nesse dia 22 de setembro. E daí você vai ter a aprovação aí na sua primeira fase, lá no dia 14 de outubro, para você poder enviar os seus documentos, né, histórico, diploma, lá do dia 15 ao dia 20 de outubro. A sua inscrição do orientador com o seu projeto enviado na plataforma é do dia 2 ao 5 de novembro. Então, o seu projeto é para o começo de novembro. Lembra que você já começou a fazer esse projeto lá em agosto, pelo amor de Deus. A gente tem a seleção pelo orientador do dia 9 ao 29, com entrevista, com alguma prova ou alguma outra questão que eles pedem. A gente tem a divulgação dos selecionados no dia 9 de dezembro para ter a confirmação aí do interesse de vaga na semana seguinte, para você ser um mestrando, uma mestranda, um doutorando, uma doutoranda aí entre o dia 10 e 16 de dezembro.
Bom, foi esse então o nosso mapa. A gente tem a nossa visão geral aí do nosso seletivo. Tenho certeza que esse vídeo deve ter tirado várias dúvidas suas, mas sempre ficam dúvidas. Então, se vocês quiserem, podem escrever aqui no comentário suas dúvidas, que a gente sempre faz posts aí no Instagram sobre o tema, né? Sobre o seletivo da USP. Confere lá também. Mas a gente vai responder aqui os seus comentários e coletar essas informações aí que vocês querem para a gente poder montar mais conteúdo como esse, porque a gente sabe que é raro e que é muito importante ter esse tipo de conteúdo aqui gratuito, né, para te ajudar a organizar a sua candidatura. Mas claro, se você quiser apoio nessa candidatura neste ano, ano que vem falar com a gente, comenta aqui embaixo ou clica no link aqui embaixo que a gente vai te receber de braços abertos aí para te ajudar a construir a sua candidatura com segurança, sem vir à noite, sem ansiedade, na medida do possível, mas também com qualidade e metodologia que a gente garante. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais!